Mas um cristianismo que está sincretizado com paganismos germânicos, greco-romanos, com contatos com o Islã, com tradição judaica, mas é esse cristianismo peculiar que, me parece, leva a que a Europa constitua uma raiz do Ocidente. Alguns vão falar nascimento do Ocidente, nascimento da Europa, infância da Europa, né? Mas o dado para mim continua sendo este. Aquele momento mais obscuro dos 1000 anos foi um momento em que, para mim, alguém que mora num país que antes nós chamávamos de terceiro mundo, né? Agora nós falamos de um país emergente, em desenvolvimento. Falar o Brasil como terceiro mundo hoje é complicado, embora haja realidades do terceiro mundo. Mas um país que foi colonizado por europeus. Observe que não os europeus que a gente estuda na Idade Média, digamos, mais convencional, mas pelos portugueses que são europeus, com todos os problemas que isso representa para eles lá, agora e antes. Ora, então, para nós, de um país que foi colonizado pelos europeus, que hoje estão no centro do mundo, me parece extremamente importante poder estudar um momento em que eles não eram o centro do mundo, mas o centro do mundo estava em Bizâncio ou no Islã. E tentar compreender como que dessa posição de periferia, porque efetivamente era essa posição da Europa até um certo momento, ela sai dessa posição e assume um lugar de centralidade. Então, me parece que, como falava o Frei Rovílio Costa, da teologia para a filosofia, da reflexão, né, de certa maneira condicionada ou alinhavada com a teologia, há uma reflexão mais livre, como pôde efetivamente um Duns Scotus, um Ockham depois, nós temos aí um processo de transformação muito interessante. E para mim esse processo de transformação está no momento da Idade Média. Acho que há várias Idades Médias nesses 1000 anos, várias sociedades medievais, vários momentos fundamentais. E realmente, quando Galina pega aí o século XII, esse século é fundamental, o 12 e o 13, é um momento de arranque. O Legoff diz isso, né? Tem a Idade Média da longa duração e tem a Idade Média do dinamismo, e tem um confronto entre elas. Para mim, me parece fundamental pensar esse confronto por um lado. Agora, por outro lado, tem uma mística, né, no sentido geral, né? Tem uma atração que a Idade Média exerce sobre mim, ainda como profissional, embora seja um profissional, mas eu gosto de estudar a Idade Média. Eu gosto de olhar para as imagens medievais, embora eu não veja a Idade Média de um modo mitificado. Mas esse elemento de mítico, de origens na Idade Média, é o que leva ela a ser absolutamente atual. E um grande historiador chamado Michel Zanck dizia, na introdução de um livro sobre a Idade Média no cinema, que é uma das formas, digamos, talvez muito mais eficientes de preservação da ideia da Idade Média, não a Idade Média histórica, mas uma certa Idade Média, através do cinema. Então, Michel Zanck dizia que, na realidade, nós continuamos tendo uma certa atração pela Idade Média, porque a vemos como um momento de origem muito distante, como algo talvez parecido com aquela imagem da floresta, a imagem da penumbra, da sombra, que lembra a nossa infância. Não que eu veja nisso um etapismo, não que eu assuma uma posição positivista, mas, de fato, tem singularidades nessa civilização cristã ocidental que realmente valem a pena de serem pensadas. Porque se até o século XI não é possível colocar num plano de hierarquia uma diferença muito grande entre a cristandade latina e a África sudanesa, por exemplo, e dependendo do caso até eu colocaria a África sudanesa com a civilização de Gana, depois o Império do Mali, em posição de superioridade, no século XVI essa comparação não é mais possível. Realmente não é mais possível. E se até aí Bizâncio e o Islã estão numa posição de centralidade, no século XIII Bizâncio começa a sossobrar. E o Islã também. Me parece que o último grande nome dessa é Ibn Rushd, né? Averroes. Enquanto que temos um Tomás de Aquino no século XIII e depois do Tomás de Aquino tantos outros. Então esse ponto de viragem ele me parece fundamental para pensarmos realmente a história da humanidade sem eurocentrismos.
mas pensar a história da humanidade de um modo profundo e de um modo processual. Eu tenho a impressão que é isso que me fascina e que me leva a estar aqui debatendo, seja qual for o aspecto, seja com um público mais erudito, mais acadêmico, mais especialista, ou um público geral, ou colegas que estejam querendo conversar livremente, porque sempre há elementos para a gente pensar o presente. Me parece que é esse o ponto. Bem, então faltou o meu depoimento a respeito da Idade Média, né? O que me levou, que me atraiu, que me faz estar hoje aqui, diante de vocês todos, conversando a respeito desse período que eu considero fantástico, extremamente fascinante, creio que todos aqui se fascinam, não é à toa que vocês estão aqui presentes, que ele cita 5 judeus importantíssimos na história, onde o primeiro diz, tudo é lei, Moisés, e o segundo diz, tudo é amor, Jesus, e um terceiro judeu diz, tudo é dinheiro, Karl Marx, e um quarto diz, tudo é sexo, Freud, até chegar o quinto que diz, tudo é relativo, né? Einstein, né? E o legal da Idade Média, e o legal da história como ciência, é que também é relativo, né? Ou seja, depende sempre do aspecto, da abordagem que se faz. Aqui o professor Jorge fala de educação, o Frei Roville fala de teologia, o professor Rivair fala de cultura. Enfim, o que nós temos que considerar é que realmente tudo é relativo, até a matemática é relativa. Por exemplo, todos vão ser unânimes em concordar que 1 mais 1 é 2, é verdade? Todos concordam? Errado. 1 mais 1 é 2 se considerarmos o sistema decimal, porque se nós considerarmos o sistema binário, 1 mais 1 é 10. Então, até isso é relativo. Nós temos que estar sempre considerando que critérios estamos usando para tratar das coisas. E que critérios me levaram à Idade Média? Eu sinceramente não sei responder, eu acho que eu fui levado a ela. E à medida, isso começou a se tornar materializado, a se materializar nesse livro, nos idos de 93, quando me caiu nas mãos um livro chamado O Santo Grau e a Linhagem Sagrada, que creio que todos conhecem. É um livro famoso, o livro que deu origem ao romance do Dan Brown, o famoso Código da Vinci. Ele é todo calcado em cima dessa pesquisa feita por 3 pesquisadores que nem são historiadores e que fizeram um trabalho de pesquisa bastante profundo na Idade Média, um trabalho sério, mas lançaram, obviamente, uma teoria completamente controversa do ventre de Maria da Madalena, abrigar o sangue de Jesus, a linhagem de Jesus, que seria a linhagem do Santo Grau. Mas esse fascínio todo se começou por uma área bastante mística, sujeita a uma série de questionamentos, são teorias não fundamentadas cientificamente, não passaram pelo crivo da ciência, mas não deixam de nos fascinar. E, curiosamente, esse livro deu o pontapé inicial à minha pesquisa. Uma pesquisa que acabou, hoje já estão em 135, 140 livros que eu já tenho catalogado, e Frei Rovílio, esse livro que o senhor indica, caiu em minhas mãos através do Rafael, que é meu editor, o senhor deu. Eu recebi esse livro e posso dizer que ele está aqui, a referência número 130, Idade Média, Tempo do Mundo. Eu acabei usando esse livro na minha pesquisa, foi extremamente útil, como todos os demais livros, e chama atenção a questão dos livros, não só por estarmos numa feira do livro, mas porque eles são fundamentais ao conhecimento. Todos nós sabemos disso, todos nós estamos aqui em função de livros, e justo por isso eu tive que me aproximar do meio acadêmico. Porque, se quiser levar a sério uma pesquisa, não se pode trabalhar em cima de dados de uma literatura, vamos dizer, controversa, uma literatura fictícia, romanesca. Não, nós precisamos nos basear naquele profissional que está realmente capacitado, habilitado a tratar dos fatos que acabam culminando no que a gente chama de conhecimento histórico.